Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 11. Bons estudos! Na teleaula de hoje, você vai ver que existem algumas diferenças entre o português falado aqui e o falado em outros países. Vamos aprender um pouco mais sobre as variedades linguísticas e sobre a história da língua portuguesa. Falaremos também da importância e a influência da língua indígena no jeito que falamos o português no Brasil. Se faz favor, Me deseja? dá-me uma meia de leite. Meia de leite? Aqui tens uma meia de leite. Mais alguma coisa, senhor? Uma tosta mista. Tosta mista? Peraí que eu vou ver se tem... Tem tosta mista aí, João? Tosta mista? É, eu acho que não tem isso que o senhor pediu, não. Pois, se não tens uma tosta, arranja-me um prego. Um prego? Não tem isso aqui não, a gente não vende. Opa, nem carcaça tu tens. Carcaça? Como se vê, a mesma língua que serve para o entendimento entre as pessoas também pode ser um bloqueio desse entendimento. Vocês vejam, por exemplo, a palavra carcaça, que no Brasil significa uma parte, por exemplo, não é, do carro ou do navio, não é? A parte externa, propriamente, de um veículo, a carcaça, em Portugal significa uma espécie de pão, não é? Um pãozinho fofinho, um pãozinho pequeno. Eis que vos trago nessa manhã a novíssima balinha do coração, sabor morango. Gostei de falar português. Boa língua, linda língua. Eu sou um jovem, pois não, quando eles envelhecerem, estarem cá em casa sentados. E depois surgiram os indianos. E, entretanto, agora surgiram os chineses, a última vaga. E pronto, estamos aqui todos a sobreviver. Eu escolhi Vanessa, que acho que, pronto, o nome dela é curta e Vanessa é parecido a um nome chinês. Eu, assim, a ver a minha imagem, nem parece que sou muçulmano. Eu acho que a língua portuguesa é hoje talvez uma das línguas europeias com maior vivacidade, com maior dinamismo. Não por causa de nenhuma essência especial do português, mas por causa de uma razão histórica aconteceu o Brasil, em que, digamos que Portugal deu origem a um filho maior que o próprio pai, não é? A língua passou a ser gerida por outros mecanismos de cultura. Depois aconteceram os países africanos que introduziram na língua portuguesa alguns fatores de mudança, de coloração, que tornam o português hoje realmente uma língua que aceita muito, que é capaz de introduzir tonalidades e variações que enriquecem muito a língua portuguesa, não só do ponto de vista linguístico, mas quanto ela pode traduzir culturas. Pois isso é uma tosta. Ah, mas é um misto quente. Se o senhor tivesse dito antes... Mas eu disse, ora mestre. É verdade, ele disse, a gente que não entendeu. Tu imaginas que outro dia eu estava a recitar um trecho de um poema de Camões. Camões? Camões, um famoso poeta português do século XVI. Pois a língua mudou muito desde então. O trecho era assim: esse tempo vão, esta vida escassa, pera todos passa, só pera a mim não. Tu acreditas que acharam que eu estava a falar de frutas? Pera, né? O Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, é um lugar onde as pessoas vêm para aprender um pouco mais sobre a nossa língua. Vamos perguntar como elas entendem o poema de Camões? Esse tempo vão, esta vida escassa, pera todos passa, só pera mim não. Esse tempo vão, Esta vida escassa, pera todos passa, só pera mim não. não dá para entender muito, né, que ele fala, mas deve ser interessante. Uma linguagem diferente do que normalmente a gente conhece. O legal do português que eu acho é justamente que ele está sempre mudando. O que você acha que quer dizer pera? Acho que está escrito espera, né? Espera. Uma fruta, a pera. Para, só para mim não. Nós sabemos que as línguas têm um nascimento muito misterioso ainda para a ciência
e podem, dependendo da sociedade que as fala, se desenvolverem em outras línguas ou não. Os romanos foram se expandindo pelo mundo na criação do próprio Império Romano e, junto com o seu poder, junto com o seu exército, eles levavam a sua língua, que era a modalidade vulgar, popular do latim. Esta Europa Latina passou por um processo de expansão cultural, mas sobretudo comercial, no século XVI, que foram as grandes navegações. A expansão mercantil da Europa Latina trouxe por uma outra região o português aqui para o Brasil, o espanhol para todo o resto da América do Sul, América Central e grande parte da América do Norte, se constituiu a chamada América Latina. Por contraposição com a Europa Latina, essa América Latina é também chamada de România Nova, porque nós somos os herdeiros linguísticos dos romanos, nós somos descendentes dos romanos, pela língua e pela nossa cultura. O português é uma língua viva, que se transforma. E no Museu da Língua Portuguesa, a gente pode aprender mais sobre suas origens e as diferentes formas como é falada e escrita atualmente. Olha só. E sabe quem eu encontrei por aqui? O poeta português Luís de Camões. É um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ai. Cuidando a alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado. Assim que só para mim anda o mundo consertado. Muito bom! Bom, pelo poema dá pra imaginar que esse Camões teve uma vida e tanto, né? Só uma perguntinha. Por que ele foi tão castigado? Castigado? Oh não, pá. É só o personagem do poema. Não é realmente sobre a vida dele. Ah, não? Como poeta, tu podes escrever os versos inventando que tu és uma criança, que tu és um animal, até uma árvore, sabias? Quem fala no poema é o eu poético. Ah, eu adoro esse jeito de falar assim, sempre em tu. Tu podes, tu és, sabias. É lindo, né, João? É o jeito português. Pois então, eu proponho um brinde. Viva o português de todos os jeitos! Viva! Foi por meio dessa medida, não é, impositiva por parte do governo português que o português, a língua portuguesa foi se disseminando no Brasil. Agora, ela apresenta, né, uma série de diferenças por conta de uma série de contatos que ocorreram entre, né, portugueses e os índios, entre os portugueses e os africanos, né, os escravos, etc. A língua se modificou bastante. Então... Senhor presidente, nobres deputados, cidadãos brasileiros, a língua é a mais alta manifestação da inteligência de um povo e sua criação mais viva e original. E certamente a emancipação política de uma nação exige sua libertação idiomática. Quando os portugueses chegaram, nós já estávamos aqui. A língua dos índios é a verdadeira língua brasileira. Cupissaba Nhengaupaba. Cupissaba Nhengaupaba. Dizem que Pará, em Tupi, quer dizer rio caudaloso. Mogi-mirim, pequeno rio das cobras. E Paraíba, rio ruim. Piratininga significa peixes secos, Pirassununga, peixes roncadores, e Pirapora, o saltar dos peixes. Já Araçatuba é o mesmo que lugar onde há muito araçá. Ainda há muitas pistas de como o Tupi foi importante e uma grande influência para o português falado no Brasil. Do Tupi provém a língua geral paulista, que é a língua dos descendentes de portugueses cruzados com índios tupi. Dava para se entender com os índios e dava para se entender com os brancos. Hoje nós chamamos, mais especificamente, essa de língua geral paulista, para distinguir de outra língua geral que, de maneira análoga, se formou no norte do Brasil. Esta língua geral amazônica se constituiu de maneira análoga à da língua geral paulista. Isto é, os portugueses, homens portugueses, casando com mulheres indígenas, só que neste caso com mulheres tupinambá.
Vocês acham que o português que se fala aqui na Estação da Luz é similar ao português falado em uma entrevista para um emprego? Não, porque se você vai numa empresa, você não vai falar da mesma maneira que você fala na rua, ou com alguns amigos, ou em qualquer outro lugar, né? Tem que ser uma linguagem mais culta, diferente. Você procura usar bem as palavras, procura que palavra você vai usar. Quando você está conversando com os amigos, não, você não se importa com isso. Porque tem que ser mais formal numa entrevista de emprego. E geralmente na rua, assim, eu sou mais espontâneo. E aí, firmeza, beleza, pá, como que tá e tal? Eu falo pro meu pai assim, senhor, senhora. Agora pro meu filho chama você, né? Aí até hoje, se eu chamar meu pai de você, ele dá bronca. Ele dá bronca. Mas mesmo aqui na Estação da Luz, a gente pode encontrar jeitos diferentes de falar o português. Quer ver? A Ronélia é da Bahia. Ronélia, como se diz lá em Vitória da Conquista quando uma coisa é muito boa? Ah, muito porreta. É gostosa, né? A gente diz que é muito maneiro. Oh, gente, que coisa, tomara que aconteça de novo. É massa, é fera. É legal, é firmeza. Trilegal, supimpa. Que palavras aqui que você estranha muito? O puxar o R, porta, portão. É estranho, lá na Bahia a gente não se usa isso. Cada região é um sotaque. E você acha que existe alguma palavra em português que só se fala lá no Acre, que você nunca ouviu em outro lugar do Brasil? Olha, eu acho que quando uma pessoa é muito alegre, espontânea, é gaiato. Eu nunca ouvi ninguém falar gaiato aqui em São Paulo ou em lugar nenhum. Eu acho uma palavra bem regional. Em Pedreira se fala de rochedo, quando alguém te fala uma coisa que você está em dúvida, para perguntar se é verdade mesmo, você fala, mas é de rochedo? Piá, porque quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu falava isso, nossa, o que é isso? Ficavam tirando comigo. E o que significa isso? Piá seria, aqui eles chamam mano, irmão, coisa assim. Tem sinistro também, que a gente usa muito, tanto com uma coisa boa quanto com uma coisa ruim. É isso. Por exemplo, em que frase você usaria sinistro? Por exemplo, da entrevista é muito sinistro. É muito bom, mas também é ruim. Manuel, o que você está achando da Estação da Luz? Opa, a Estação da Luz é bestial. Bestial? O que quer dizer isso? Bestial é uma coisa boa, uma coisa legal, fantástica, fenomenal. Quer dizer que bestial em português de Portugal é uma coisa muito boa. Uma coisa muito boa. Dizemos bestial. É uma língua que tinha de passar como... inevitavelmente teria de passar, claro, por transformações segundo os lugares onde a falam, as culturas, as influências. Mas isso não tira nada à evidência de que se trata do corpo da língua portuguesa, é um corpo espalhado pelo mundo. Não importa a situação. Todos nós, falantes da língua portuguesa, temos muitas coisas em comum. A língua é uma delas. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, nós vimos que existem algumas diferenças entre o português falado aqui e o falado em outros países. Aprendemos também que existem muitas variedades linguísticas, ou seja, a língua varia de acordo com as situações de comunicação. Conhecemos um pouco mais da história do nosso idioma, a língua portuguesa. E para terminar, aprendemos um pouco mais sobre a importância e a influência da língua indígena no jeito que falamos o português no Brasil. Para terminar, conto-vos uma curiosidade. Em Portugal, a tela de TV também se chama ecrã. Até breve.